A desastrosa viagem do Bolsonaro à Itália para a conferência, a cúpula do G20, pode sugerir que ele esteja muito enfraquecido para as eleições de 2022. Mas é preciso ter muito cuidado com as movimentações da direita que já estão virando as eleições aqui na América Latina, como está acontecendo no Chile, quando de repente o candidato superdireitista de lá está vencendo nas pesquisas. O candidato das esquerdas, o jovem Gabriel Boric, de apenas 37 anos. Eu peguei aqui esse material do jornal É o País, dizendo que a América Latina inicia neste mês de novembro um mês de suspense eleitoral. Chile, Nicarágua e Honduras elegem presidente e a Argentina celebra as cruciais eleições legislativas. O mesmo jornal diz que essas eleições vão mudar o mapa político na Argentina, no Chile e Honduras, e elevarão a tensão na Nicarágua com umas eleições gerais, nas quais o presidente Daniel Ortega alcançará a sua reeleição depois de mandar prender um a um todos os seus candidatos de oposição. Mas aqui o mais importante é o que vai acontecer na Argentina, nessa eleição que eles chamam de metade do mandato e que é só para as casas legislativas e governos de alguns estados. Lá, como a gente sabe, houve aquelas prévias eleitorais do dia 12 de setembro, em que os peronistas sofreram a maior derrota de sua história. Mas houve também uma reação, principalmente por parte da principal líder peronista, a Cristina Kirchner, que pode alterar o quadro daqui para lá, porque a gente sabe que na Argentina essas prévias, que são apenas para indicar candidatos, mas que acabam assustando o eleitorado das eleições definitivas, que no caso se realizará no dia 14 de novembro. Então a gente vai se deter um pouco nessa questão argentina antes de seguir a análise nos demais países que realizarão eleições neste mês de novembro. O jornal diz que nessas eleições de 14 de novembro, o governo do presidente Alberto Fernandes enfrenta cruciais eleições legislativas na Argentina. Nas prévias celebradas em setembro, um primeiro tempo eleitoral obrigatório para os eleitores e partidos significou uma catástrofe para o governismo, com derrotas em 18 dos 24 distritos do país. Se o resultado se repetir agora na eleição definitiva, o peronismo perderá a maioria no Senado e o quórum próprio, que eles chamam lá, de maioria simples, e deixará, inclusive, de ser a primeira minoria que indica o presidente da Câmara dos Deputados. Aqui fala também do esforço do governo para reverter esse quadro, não é? Então diz que o governo tentou por todos os meios possíveis reverter as pesquisas com milionários planos de ajuda social aos mais pobres, créditos para a classe média e uma campanha baseada no cara a cara, ou seja, no boca a boca dos candidatos com os eleitores. A crise econômica, o mal-estar derivado da pandemia e as brigas intestinas na coalizão de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, que é à frente de todos na Casa Rosada,
comprometem o êxito dessa estratégia. Mas não é bem assim. Lá na Argentina, a gente sabe que é uma eleição muito polarizada, e isso é uma tradição de peronistas e antiperonistas, mas principalmente contra o poder econômico e aquela truculenta ação da mídia, sempre acionada pela embaixada americana e as grandes ONGs que derramam milhares e milhares de dólares na eleição. Mas nem por isso os peronistas saem sempre derrotados, muito pelo contrário. E haverá também uma eleição importante no Chile. O Chile é um país pequeno e não altera muito o processo latino-americano, a não ser em termos ideológicos. E lá o quadro é complicado, como a gente vai ver aqui. O terceiro domingo de novembro, dia 21, será a vez do Chile, onde serão eleitos, onde será eleito o sucessor de Sebastião Pinheira, o atual presidente. Serão as eleições mais polarizadas desde o regresso à democracia em 1990. O mal-estar social, há 2 anos das revoltas de outubro, apenas ha amainado, enquanto uma Assembleia Constituinte dominada por independentes já faz 4 meses, já vem há 4 meses redigindo uma nova Constituição para substituir a atual. O clima econômico piorou, o mesmo que o humor social. O mal-estar também propiciou o advento da candidatura de José Antônio Katz, um candidato da extrema-direita que defende o legado do ditador Augusto Pinochet. Katz lidera as pesquisas com 22% dos votos, seguido do candidato da coalizão de esquerda Frente Ampla. Formado nas revoltas estudantis de 2011, Boric, que é o candidato das esquerdas, conta com o apoio de 17,4% dos chilenos. Em qualquer caso, o cenário é de um resultado que obrigará a uma segunda volta, ou seja, a um segundo turno para o desembate, previsto para 19 de dezembro. Ora, esse quadro aqui mudou bruscamente de uma semana para cá, porque o Boric estava à frente. Mas o Boric também é um candidato dito de esquerda, mas que parece mais um nome das elites, daquelas elites não tão truculentas. Finalmente o jornal fala das eleições em Honduras. A gente se recorda que foi em Honduras que começou a onda de golpes de Estado, tanto de militares quanto parlamentares, e que ao longo do processo da integração iniciado em 2001 por Hugo Chávez, Lula aqui no Brasil e Cristina e Néstor Kirchner na Argentina, alteraram de tal maneira o quadro que a gente não entrevia essa virada que houve logo depois, e a partir justamente de 2009, quando Honduras foi o primeiro governo a cair, um governo que era liderado por Mel Zelaya, um correligionário de Chávez, mas que foi deposto por um golpe cívico-militar. No dia 28 de novembro haverá as eleições, onde há muitas denúncias de fraudes e outras vinculações com o narcotráfico do atual presidente João Orlando Hernandes, que estão sendo investigadas por autoridades dos Estados Unidos. As pesquisas dizem que a eleição se decidirá entre os candidatos, o oficialista Partido Nacional, Nasri Asfurra, e a líder da Liberdade e Refundação,
Xiomara Castro. A Xiomara Castro é a esposa do Mel Zelaya, aquele presidente que foi derrubado em 2009. São mais de 5 milhões de hondurenhos que foram convocados para eleger um novo presidente. 128 deputados e 24 ao Parlamento Latino-Americano.